abra comigo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 em diante. Aleluia. E desde já, como diz o pastor Roberto, eu vou dar lugar. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 8, versículo 1 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante do adultério. E na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que diz? Isso diziam eles, tentando, para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Amém? Pode tomar sua assento, glorificando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A passagem a qual nós lemos, vemos que os escribas e fariseus apanham uma mulher pega em adultério, mas usando disso que aconteceu, eles tentam ter algo para pegar Jesus, algo para ter com que pegar Jesus, prendê-lo e apontar algo diante de Jesus. E a Bíblia registra nos começos dos versículos que Jesus tinha subido ao monte. E certamente quando ele sobe o monte, ele só vai orar. Ele só vai clamar a Deus, ele só vai conversar com Deus. E voltando de madrugada, bem cedo, ele se assenta no templo, à porta do templo, e vinha pessoas ter com ele. E assim ele ensinava. E desse começo de texto a gente começa a perceber que quanto mais Jesus subia ao monte, mais ele ensinava as pessoas, mais ele entregava a todo mundo sobre Deus, mais pessoas se achegavam a ele. Se a gente for analisar com calma, pode ver que é uma grande multidão que está ali. E quando a situação é exposta diante de Jesus, eles chegam para Jesus e Jesus, tem essa mulher que foi pega em adultério. Ela caiu no ato de adultério e a gente trouxe até aqui. A lei de Moisés diz que se for pego nesse ato é para apedrejar. E tu, Jesus, diz o quê? Pela lei, voltando um pouco lá em Moisés, Deus dá as leis. E se for pego em adultério, é para ser apedrejado até a morte. E ali o povo tentou algo para ter com Jesus e poder apedrejar aquela mulher. Ou seja, Jesus estava com uma situação complicada para resolver. Jesus estava com algo muito difícil para se resolver ali. No pensamento humano simples, seria olhar para aquele povo e falar: já que é para apedrejar, pega a pedra e taca. Já que a lei manda assim, pega a pedra e taca bem na cabeça dela. Encerra isso por hoje, apedrejando ela, ceifando a vida dela. Só que Jesus estava na terra, Jesus caminhava, ele estava em corpo de homem, só que o espírito dele era do céu. A mentalidade dele também era do céu. E quando alguém perguntou para ele: tu, Jesus, diz o quê? Ele abaixa a cabeça e começa a escrever com o dedo na terra. E muitos estudos, alguns dizem que ali ele está escrevendo o pecado de todo mundo. Alguns até apontam que ali ele está dizendo, escrevendo acerca: estão perdoados teus pecados. Eu, de fato, não vou me aprofundar nisso, porque não se faz importante aonde eu quero chegar. Mas, de fato, quando Jesus começa a escrever, o povo começa a se perguntar: por quê? A gente apresenta uma situação tão difícil para Jesus e ele começa a escrever. Não deu nem moral para que a gente falou: vamos continuar insistindo para ele. Insistindo novamente: Jesus, ela foi pega em adultério, o que o Senhor quer que a gente faça? É para apedrejar? Porque a lei diz assim, Jesus. Jesus levanta os olhos, olha para aquele povo, e aí começa a aplicação da graça. Porque Jesus não veio só para ficar cumprindo lei. Jesus não veio para passar por cima de Moisés também, mas ele veio entregar a graça. Aonde Jesus olha para todo mundo e fala assim: tá bom, vamos por ponto. Pegar a pedra e tacar é muito fácil. Apontar o pecado dela é muito fácil. Me questionar sobre o que fazer também é muito fácil.
quem não tem pecado, aquele dentre vós, o primeiro que não tem pecado, pega a pedra e taca. Glória a Deus. Já que pela lei é para apedrejar, vamos pela palavra. Quem não tem pecado, quem é santo dentre vocês aí, pega a pedra e taca nela. A Bíblia diz que acusaram. Se a gente for ler no versículo a seguir, fala que eles foram acusados pela própria mente, pela linhagem de pensamentos, porque eles pegaram a mulher no ato. Era mais fácil eles terem levado para os donos da lei daquele momento, era mais fácil eles já terem julgado aquela mulher e tentassem de outro jeito pegar Jesus. Mas eles pegaram a situação, não trouxeram nem o rapaz que estava com ela, só para poder pegar Jesus, só para poder ter algo contra Jesus. Agora imagina comigo a situação dessa mulher. Ela errou, ela pecou. O pecado bateu na porta e ela aceitou o pecado, deixou o pecado entrar. Ali naquele momento, imagino eu, a Bíblia abre esse espaço para a gente imaginar. Imagina como que estava o coração dela, falando: eu errei, agora eu pequei, vou tacar pedra, vai doer, acabou a minha vida. O que eu fui fazer quando eu disse sim para o pecado e neguei a palavra? O que vai ser de mim agora que vão me apedrejar porque eu abracei o pecado ao invés de fugir dele? E aquela situação toda ali, com aquele mundaréu de gente, aquela grande multidão, e ela sendo exposta diante de Jesus, e aquele povo apontando o dedo e falando: você errou, o teu pecado está exposto, mulher. Você adulterou, quem errou foi você. A gente começa a perceber nos versículos, no texto e na multidão, que apontar é muito mais fácil. Glória a Deus. Apontar o dedo de quem errou é muito mais fácil. Agora, o difícil é levantar, estender a mão e falar: eu te ajudo. Porque o apontar, eu só aponto e falo: você está errado. Toma sua carga e se vira. Eu não tenho nada a ver. E quando Jesus fala: quem não tem pecado. Agora, dentre vocês aí que querem tacar pedra, quem não tem pecado, taca pedra. Mostra para mim quem é santo. Já que é pela lei, mostra para mim quem de vocês é santo, quem é digno de pegar a pedra e tacar bem na cabeça. Só que Jesus começa a aplicar a graça. A nova chance daquela mulher era como se Jesus estivesse falando: se fosse pela lei, mulher, até eu ia tacar pedra. Só que eu sou Jesus que desceu e trouxe a graça do céu. Glória a Deus. Aleluia. Já que é pela graça, quem não tem pecado, pega a pedra e taca na cabeça. Vamos resumir? Pela lei, todo mundo ia tomar pedrada ali. Todo mundo ia ser apedrejado ali. O único que não tinha pecado ali era Jesus. Ele tinha o direito de pegar a pedra e começar a tacar a pedra na cabeça de qualquer um. Ele tinha esse direito. Só que a graça nunca foi isso. Se a gente entender que a graça nunca foi eu ser maior do que alguém porque Jesus alcançou minha vida, se eu entender que a graça nunca foi eu sou mais do que uma pessoa porque Jesus chegou na minha vida, mas a graça é: o que eu tenho eu recebi de Jesus e vou te entregar. Glória, aleluia. A graça que me alcançou não me faz levantar e apontar o dedo no seu pecado, não faz apontar o dedo para você pelo que você foi ou deixou de ser, mas a graça me motiva a pegar na tua mão e falar: eu caminho junto contigo. A Bíblia diz que todo mundo começa a se retirar, só fica Jesus e a mulher. Aí que chega o ponto principal. Só está quem pecou e Jesus. Oh, meu Deus. Porque como está a multidão e todo mundo apontando o dedo, eu imagino que ela não teria nem coragem de levantar a cabeça. Agora só está ela e Jesus. E aqui eu começo a pregar. Porque muitas das vezes, quando a gente erra, faz alguma coisa que desagrada a Deus, não vai ter multidão que vai apontar o dedo. Não vai ter multidão que vai falar assim: você errou e Jesus não te aceita. Muitas das vezes vai ser o que o versículo expressa sobre eles, acusados pela própria mente. Muitas das vezes não vai ser a multidão física, mas vai ser a multidão de pensamentos que vai te apontar e falar assim: ó, você errou aqui. Você falhou nesse ponto. Jesus não te aceita.
Jesus não vai te salvar. E muitas das vezes a guerra nunca vai ser contra a multidão que aponta o dedo. Vai ser contra a multidão que está na nossa mentalidade, apontando nossos defeitos, nossas falhas, tudo aquilo que a gente faz, que tomamos decisões pela carne. A gente erra. Romanos diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O texto ao qual a gente lê, a gente vê o intermédio da lei e a graça, onde há um confronto entre a lei e a graça. Pela lei, se a gente fosse apontado pela nossa mente, pela nossa própria mente, a gente teria que pegar um animal, sacrificá-lo e entregar no altar diante de Deus e estar perdoado. Mesmo se não houvesse um arrependimento de fato do nosso coração, se a gente pegasse um animal, oferecesse em sacrifício, já era, acabou. Mas é a graça. Eu ouvi esses dias que pedir perdão não é só chegar e me perdoa. Primeiro o sentimento tem que ser gerado aqui dentro. Glória a Deus, aleluia. Porque falar da boca para fora se torna muito fácil. O problema é conquistar o pensamento no coração. Porque quando somos apontados pela nossa mentalidade, pelo nosso eu que é fraco, a gente pensa até em desistir. Quantas vezes tu vê um irmão falando, eu não aguento mais essa jornada, eu não aguento mais porque eu errei contra Deus, eu vou largar o caminho da fé, hoje é o último culto, hoje é o último dia que eu vou para a igreja, se Deus não falar comigo, eu vou largar tudo. E muitas das vezes a gente chega dentro da igreja e Deus fica em silêncio. Se a gente entendesse que até o silêncio de Deus é uma resposta, se a gente entendesse que até o silêncio de Deus é a pedra que está te apontando e taca, mas Deus está em silêncio. E muitas das vezes a gente vai chegar na igreja, no começo do culto, podemos até não sentir nada. No meio do culto, podemos estar frio, gelado. Até no fim do culto, chegar até gelado. Mas se o irmão chegar até mim e falar assim, ó, paz do Senhor, tudo bem? Como foi seu dia? Já começa a melhorar. Ao invés de ele chegar e apontar e falar, como foi o culto foi ruim, ele chega em paz do Senhor, não vim tacar pedra. Glória a Deus, aleluia. Porque é uma multidão que vem para a igreja e só fica atacando pedra no culto. O culto foi ruim, o louvor foi ruim, a palavra foi ruim, o pastor não administra, o pastor não sabe fazer uma oração. Mas é poucos que chegam lá fora e falam, você viu que bênção? O fogo não desceu, mas Deus falou. Glória a Deus, aleluia. A mensagem não foi de fogo, mas Deus falou. Glória a Deus. É muita gente com pedra na mão diante do culto oferecido a Deus, que só segura a pedra e esquece de louvar a Deus, esquece de engrandecer a Deus. Verdade. Passa o culto inteiro com a pedra na mão esperando chegar lá fora para criticar. Sabe qual é o convite de Jesus? Tira a pedra da mão, limpa as suas mãos e levanta só para dar glória a Deus. Nos finais do versículo, Jesus fala, cadê aqueles que queriam te apedrejar? Cadê seus acusadores? Porque quando a lei foi confrontada pela graça, não teve jeito. Porque quando foi apresentada a graça da segunda chance, não teve jeito. No momento eu começo a pensar em Jesus na cruz. Quando ele toma o último fôlego e fala, está consumado. Ali é totalmente a graça de Deus. Eu não vim pregar com pedra na mão para apontar o pecado de ninguém. Eu não conheço a sua vida e não cabe a minha saber. Isso é você com Deus. A única coisa que eu vim entregar é a graça. É a palavra de Jesus. É aquilo que Jesus tem para te entregar. E quando aquela mulher fala, não tem ninguém, Jesus, foi todo mundo embora, Jesus levanta e ninguém te acusou? Eu, porém, não te condeno. Verdade, glória. Só que o segredo está nas últimas palavras. Vai e não peques mais. Aleluia. Sabe qual que é o segredo? Jesus levanta, mas não deixa do mesmo jeito. Jesus levanta a pessoa do buraco mais fundo que existe, só que ele não deixa ela do mesmo jeito. Verdade.
Pode ter certeza que se Jesus chega para entrar e fazer, ele faz a obra por completo. Ele é fiel para cumprir cada palavra. Verdade, Senhor. Vai e não pegues mais. É a mesma coisa que ele disse para Pedro. Tu pesca peixe hoje, te chamo para pescar homens. Só que Pedro não tinha muita fé, não. Verdade, Deus. Tem alguns pregadores que dizem que Pedro só foi crer de fato, completamente, depois da morte e ressurreição de Cristo. Deus. Atos 2. Todo mundo percebe que todo mundo se reúne e fica ali ansioso esperando a descida do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Tem alguns que pregam que o Espírito Santo sempre desce, mas não é assim. Ele desceu em Atos 2 e hoje em dia ele se multiplica entre o meio do povo. Quando alguém começa a dar glória, marchar, glorificar a Deus, o Espírito Santo começa a mover e começa a manifestar a presença. Glória a Deus. Sabe o que é graça? É a manifestação do Espírito Santo. Você está atrelando a graça com o Espírito Santo? Podemos levar em pontos sim. Quando Jesus disse que rogará ao Pai que envie outro Consolador, que é o Espírito que o mundo não pode ter, somente aquele que está fiel, ele diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Verdade, Deus. Não precisa de multidão apontar o erro. Não precisa de ninguém apontar na sua cara e falar, você errou. O Espírito Santo faz isso. Verdade. Só que ele faz com carinho, porque ele também é consolador. Jesus, o Espírito Santo fala, você errou, mas eu estou aqui para te fazer caminhar pelo certo. Eu gosto de pensar que quando o homem é convencido do pecado, ele é arremessado no pé da cruz. E quando chegamos ao pé da cruz, vemos Jesus falando, eu sou o caminho, mas eu sou o caminho do meu Pai que está na glória. Começamos a perceber que quanto mais gente segura pedra na mão para apontar o erro, mais o Espírito Santo se manifesta. Verdade, Deus. Quanto mais pessoas vêm para o culto com a pedra na mão para criticar, a palavra nunca vai chegar no coração. Verdade. A depressão nunca vai sair. A ansiedade não bate em retirada. Nada começa a dar certo na vida. Por quê? Porque está segurando a pedra. Verdade. Chega de segurar a pedra. Tira essa pedra da sua mão e fala, Espírito Santo. No texto, foi pela graça. Então, Espírito Santo, tira a pedra da mão, faz novo. Quantas vezes eu já dobrei meu joelho e falei, Deus, se eu não estou de acordo com a tua vontade, quebra e faz novo. Glória a Deus. Eu sei que vai ter muita gente que vai apontar o dedo, mas Deus, só o Senhor tem controle. Deus, faz novo. Aleluia, Jesus. Porque a única coisa que precisava aquela mulher no texto era alguém que olhasse para ela e falasse assim, não te julgo, não te critico, mas eu faço novo. Vai e não peques mais. Vai e não volte a cometer a mesma coisa. Sabe o que o Espírito Santo diz à igreja? Eu tiro o pecado da tua vida. Só não volta atrás, não. Só não volta no mesmo pecado, não. Só não volta a praticar aquilo que tu praticava antes. Eu faço uma comparação com a mulher samaritana. Toda vez que ela precisava de água, ela ia até o poço. Mas quando ela encontrou Jesus, Jesus olhou e falou, isso não é vida, não. Qual é seu marido? Não tenho, porque já teve vários. Isso é pecado. Aí Jesus olha para ela e fala assim, eu tenho uma água. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. É o ponto espiritual que estava sendo atingido. Porque muitas das vezes era acusada pela mentalidade. Eu já tive vários maridos, nenhum deu certo. Eu vou largar a mão disso. Só que Jesus fala assim, eu tenho uma água espiritual. Se você beber, nunca mais terá sede. Verdade. E se a gente for indo para os versículos, ela pergunta, quem é o verdadeiro adorador? Jesus? Aquele que adora aqui ou em Jerusalém? Jesus rasga bem o verbo, e Jesus não segura a pedra na mão. Jesus tirou a pedra na mão e falou assim, ó, quem é verdadeiro adorador, adora aqui e adora em Jerusalém também. Ou seja, não precisa de dia, nem hora, nem momento.
Vamos além? Não precisa de sentimento bom, de tristeza, de felicidade. Quem é verdadeiro adorador não segura a pedra na mão. A qualquer momento da vida, está dando tudo errado. Ele fala, glória a Deus. Aleluia. Glória. Quantas das vezes, pregador, a gente sobe no púlpito para pregar e fala assim, Deus desce com providência. E a casa está toda quebrada. Quantas das vezes a gente vem no culto e fala assim, eu não estou segurando a pedra, mas estou levantando calúnia sobre minha vida, sobre minha família, sobre cada um da minha parentela. E Jesus está dizendo, já que você não está com a pedra na mão, eu entro. E quando eu entro, vai, e não pegues mais. Quando o Espírito Santo entra, não tem mais jeito. Satanás nunca mais coloca a mão. Porque muitas das vezes a pedra que a pessoa segura é os próprios demônios. Para apontar o dedo e falar, tá tudo dando errado. Mas quem é crente não segura a pedra na mão. Verdade. Sorta a pedra e glória a Deus. Aleluia. Tá dando tudo errado, mas é glória a Deus. Eu estou no culto arrebentado, cansado, ferido, mas é glória a Deus. Eu sei que quando eu chegar na igreja tem o Jesus que entra com providência na minha vida. Eu sei que quando eu chego na igreja tem um tal de Espírito Santo que entra e faz novo. Eu sei que eu estou indo na igreja, dá glória a Deus, que é o Deus que entra e faz. E começamos a perceber que aquela mulher entendeu o recado. Vai, não pegues mais. A graça é a segunda chance. Só que no Antigo Testamento, fazia errado, oferecia o cordeiro em sacrifício, era muito fácil. Era a qualquer momento você ia ofertá-lo. Na graça, somos nós. Verdade. Romanos capítulo 2. Paulo diz que temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício santo e agradável diante de Deus. Aleluia, Jesus. Verdade, Senhor. Só que é difícil apresentar o corpo em sacrifício a Deus quando tem muita gente tacando pedra. Verdade. Quando a calúnia se levanta, é difícil da glória. Aleluia. Quando a perseguição começa, é difícil da glória. Quando começa a dar tudo errado dentro da casa, é difícil olhar para o céu e falar, Deus, me ajuda. Às vezes a pedra está batendo nas costas, está sangrando, está ferido. Está todo machucado, mas entra dentro da igreja e faz igual Estevão. Eu estou sendo apedrejado, mas eu estou vendo o céu aberto. Aleluia, E eu Jesus. que vejo um sentado ao lado de Deus Pai, aquele que se entregou como cordeiro mudo e foi obediente até morte e morte de Deus. O erro de muita gente é achar que Jesus ainda é cordeiro. Verdade. Ele era cordeiro antes. Glória. Quando ressuscitou, ele virou leão. Aleluia, Jesus. Glória. Começamos a perceber que Jesus poderia até ser um cordeiro que ia ser entregue, mas quando ele ressuscita com a chave da morte, ele se torna o leão da tribo de Judá. E quando a gente entende isso dentro da Bíblia, é motivo de dar tanto glória, é motivo de sapecar na glória. É por isso que quando eu chego numa igreja e vejo uma irmã marchando, dando glória, eu não aponto o dedo para criticar e nem para tacar pedra. Eu não sei qual é a luta dela. Eu não sei o que ela está passando. Quem sou eu para apontar o dedo e falar, está errado? Quem sou eu para apontar o glória do irmão e falar assim, isso daí não é de Deus, não. Quando já entraram no sistema religioso, tem que vir para o culto arrumadinho. Glória a Deus. A palavra está pregada, é isso daí, vamos embora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se conhecesse o Deus que está dentro da Bíblia, ia ser diferente. Verdade. Quantas igrejas já estão proibindo até línguas estranhas? Sapateada a glória. Por quê? Verdade. Salmos diz, com todo o meu corpo louvarei ao Senhor. Se Deus recebe o meu culto que eu ofereço a Ele, quem é o que está na terra segurando pedra que vai me impedir de alcançar Deus? Crente que é crente não se importa com a calor. Agora eu vou falar, Jesus. Crente que tem raiz não se importa com alguém falando mal.
Verdade. Crente que está estabelecido em Jesus não se importa com as críticas, a calúnia, pode falar mal, pode tacar pedra, pode tirar o que for. Eu estou firme na palavra. Eu já recebi o Espírito Santo, eu estou vivendo pela graça. Eu estou na graça. E quando a minha mente me aponta e fala, você errou, eu olho de volta e falo assim, dá licença que quem comanda é a graça. Dá licença que quem faz é a graça. Dá licença que quem está conduzindo a minha vida é a graça de Deus. Nunca foi a lei, mas sempre foi a graça. Glória a Deus. Igreja do Senhor. Não deixa ninguém tacar pedra na sua vida, não. Não deixa a sua mentalidade de tacar pedra também, não. Como que a gente luta contra? É muito simples. Quando te tacarem pedra, não devolve em pedra, não. Devolve no joelho. Um crente de joelho é mais forte que 1000 demônios, ou até mais. Glória a Deus. Aleluia. O poder nunca está na tua mão, está no Deus que te chamou. Então, quando tacarem pedra, vai pro joelho, resolve tudo no joelho, chama pro joelho. É assim, você taca a pedra em pé, mas eu dobro meu joelho para conversar com meu Deus. Eu me inclino diante de Deus, igual Jesus estava escrevendo. Eu me inclino diante de Deus e falo, Deus, eu não consigo, mas pela graça o Senhor me ajuda. Aleluia, Jesus. E caminhamos para o final. Toda aquela situação aconteceu. Todo mundo apontou o dedo. Todo mundo criticou. Todo mundo falou, Jesus daí não merece. Não merece perdão. Tem que ser apedrejado até a morte. Mas como Jesus é a própria graça, Ele deu uma nova chance. E o que o Espírito Santo manda te dizer, hoje é a noite da segunda chance. Jesus não te trouxe da tua casa até aqui, cansado, com vontade de parar. Se fosse falar pela carne, eu não queria estar aqui hoje, não. Eu queria estar deitado, estar fazendo qualquer outra coisa. Mas tem um Espírito que entrou aqui dentro, chamado Espírito Santo, que me levanta todos os dias, olha para minha carne cansada e fala assim, eu não me importo com a sua canseira, eu não me importo com o estado físico, eu vou para a igreja da glória. Então, igreja do Senhor, escute. Quanto mais tacar em pedra, suporte a pedra, mas resolva no joelho. Porque quanto mais joelho você dobrar, mais Jesus entra com a providência. Aleluia! Quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Maravilhoso. Eu sei que igreja que tem o Espírito Santo você reconhece. Pelo pulo, não. Pela língua, também nunca foi. Mas pelos frutos. Eu quero te convidar a fazer algo essa noite. A produção do pastor. Amém, pastor? O hino que a irmã acabou de louvar, a gente ser aceso novamente. Eu gostaria que ela deixasse pronto, porque já novamente a gente vai cantar. Mas antes de tudo isso, eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar a Deus. Traz na sua memória cada pedra que já lançaram contra você. Toda a calúnia que te fizeram contra você. Tudo aquilo que já projetaram contra a tua vida. E ore comigo essa noite. Deus, de poder, de graça, de misericórdia. Entendemos que sem a tua presença a gente não consegue nada. Entendemos que sem a tua presença a gente não consegue avançar. Oh, meu Pai, quantas das vezes a gente luta até sem forças, que a gente peleja até sem conseguir levantar. Então, Deus, o que eu te peço, desce com a tua graça, manifesta o teu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que o Senhor mandou um Espírito que também é consolador. Sobre cada coração visita. Sobre cada coração que estremece com a tua glória. Espírito Santo, manifesta o teu perdão, a tua bondade, a tua glória. Aleluia, Jesus! Oh, meu Deus, vai entrando, a cala. Oh, glória a Deus! Oh, Pai, no profundo da alma,
onde o homem não consegue, onde o médico não dá jeito, mas o teu Espírito Santo consegue. Ô Espírito Santo, arranca tudo que não provém de ti. Ô Espírito Santo, arranca tudo que veio da mão humana. E tudo aquilo que é de Satanás cai por terra agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás projetou cai por terra em nome de Jesus. Que só haja Espírito Santo e glória, glória, glória. Diante de cada coração, ó Pai. A única coisa que eu te peço, derrama da tua glória, derrama do teu fogo, do teu poder, da tua misericórdia. Eu quero te olhos fechados, cante, todos juntos, Aleluia. porque a glória se manifesta, a glória de Deus desce, e só quem tem fé acredita, só quem tem fé acredita. Aleluia. Pede para ele te encher. Um barulho diferente, Aleluia. como vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, Aleluia. pousando sobre o ambiente. Estou sedento, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. E batiza com fogo, reacende a chama em mim. E me batiza com fogo, reacende a chama Pede para o Espírito Santo, é só ele.